pensei muito bem no que eu vou falar nesse vídeo, mas a ideia é tentar manter isso recorrente e usar isso aqui como uma ferramenta pra mim, porque foi assim que eu comecei na internet, né? Fazendo vlog sem pretensão alguma. Eu só ligava a câmera e falava qualquer besteira. Eu nem sabia o que eu ia falar. Muito parecido com o que eu tô fazendo agora. Só que diferente daquela primeira vez, 2010, eu realmente não tenho pretensão alguma com o canal. Tipo, eu tô gravando mais pra mim do que pra qualquer outro fim, né? Eu não quero divulgar, eu não boto tag, eu não boto título pensado, thumbnail também não, eu pego um frame do vídeo mesmo. Aliás, eu nem pego, né? Ele vai sozinho. E eu tô botando isso num canal que eu não mexo, tem outras coisas junto. A intenção mesmo é fazer um registro. E para esse propósito, isso aqui tá servindo bastante. Bom, hoje é quarta-feira, eu deveria ter ido correr. Não fui. Porque, como eu disse no vídeo anterior, eu tô com muita dor nas coxas. Mas passou já. Eu até poderia ter ido correr hoje. Eu deveria ter ido, talvez. Mas eu não quis forçar. Então vai ficar pra sexta-feira. Ou talvez amanhã. Talvez amanhã. Vocês podem ver pela minha cara que eu tô com bastante sono. Eu não tenho dormido direito nos últimos dias. Isso porque eu tô indo dormir, tipo, 3 da manhã e acordando 8 e pouco. Então, dormir pra descansar mesmo, eu não tô dormindo. E hoje talvez eu consiga dormir melhor porque é 11h20 agora. Então, pelo menos umas 8 horas mais ou menos eu vou ter de sono. 7 horas de sono. Que é mais do que 5, que era o que eu tava tendo nos últimos dias. Tipo, se eu pisco o olho e mantenho ele fechado por um pouquinho mais de tempo, bate muito sono, não dá vontade de abrir o olho. É nesse ponto que eu tô. Mas, bom, vou falar sobre o assunto que eu tô falando nos últimos vídeos. Esse livro aqui, eu li mais alguns contos dele hoje, então meu objetivo é terminar ele até fim de semana, né? Com certeza eu vou terminar. Se eu não tivesse com tanto sono hoje, eu continuaria lendo, porque tá muito legal mesmo os contos. Esse livro tem 100 páginas, mais ou menos, 102 páginas, se a gente desconsiderar o prefácio. E eu tô na metade, né? Então, na página 51, se eu não me engano. Então, tô num ritmo legal. Poderia ir mais rápido, com certeza, mas foda-se. É como eu leio, né? E não vai mudar. Mas eu tô começando a me sentir mais à vontade com a leitura. Eu tava com medo de não conseguir encarar um livro, sabe? Quando eu comecei a ler esse aqui, eu tava com esse receio. E tô cada vez me sentindo mais confortável, né? Eu achava que eu não ia conseguir me concentrar e tal, e de fato eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Mas eu tô começando a tomar gosto por ler, e, de novo, né? E tá bem bom isso. Uma coisa que eu notei, alguns dos contos desse livro aqui são em primeira pessoa. Na verdade, todos que eu li são em primeira, com exceção de um. O último que eu li é em terceira pessoa. E eu senti dificuldade em prestar atenção quando o narrador é em terceira pessoa. Eu leio e não gravo. Então eu tenho que reler, às vezes, a mesma frase mais de uma vez. Porque eu não lembro, eu não consigo prestar tanto atenção quando a fórmula é em terceira pessoa. E esse livro todo é em terceira pessoa, tipo, poucos casos dele é em primeira. Eu comentei que tinha um dos personagens que era em primeira pessoa. Me enganei, mentira minha. É tudo em terceira pessoa. Tem alguns contos e lendas que são em primeira pessoa, mas no geral é em terceira. Então, talvez seja por isso também que eu estou tendo mais dificuldade com a leitura desse livro aqui, porque em terceira pessoa eu tenho mais dificuldade de me concentrar. Talvez, não sei se faz sentido, mas foi o que eu senti.
Mas o curioso é, o irônico, a história que eu estou escrevendo é em terceira pessoa. Talvez isso esteja me dificultando um pouco minha vida também. Mas a vida inteira eu escrevi em terceira pessoa, qualquer história, né? Eu escrevia muito roteiro quando era mais novo, né? Quando eu era adolescente, eu escrevia muito roteiro de série. Porque a gente tinha uma comunidade que produzia séries, clipes e coisas assim, utilizando o The Sims, na época o The Sims 2 e o The Sims 3 logo na sequência. Eu cheguei nessa comunidade durante a transição de um jogo para o outro. Então, embora eu nunca tenha conseguido produzir uma série do começo ao fim, porque dava muito trabalho e eu não era tão focado, eu escrevia muitas histórias. Tem uma história que tá do começo até o final escrito, que é Hendrix e o Futuro de Cylon. O Hendrix é o nome do guitarrista, do artista, baseado, né, inspirado, mas é o nome de um robô. E Cylon é exatamente a skin do robô da série Battlestar Galactica. Eu nunca olhei essa série, mas eu precisava de skin de robô para botar no Sim, para poder ser o personagemzinho, né? E, enfim, eu não conhecia a série, eu peguei ele para ser o vilão. E a história é interessante, um dia eu posso até ler e resgatar para poder contar aqui para vocês, ou para deixar registrado, né? Toda vez. Mas, enfim. E os roteiros eles tinham esse formato em terceira pessoa, né? Descrição de cena e diálogo, 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 e depois descrição de cena e mais diálogo. Era basicamente diálogo. Então, tá sendo novo para mim ter que descrever tanto assim a cena de uma forma criativa e interessante e que faça algum sentido. Uma construção, né? Que tenha aquela... Como é que eu posso dizer? As frases não estão ali à toa, sabe? Ela fala sobre alguma coisa e aquela coisa tem algum propósito para a história. São nuances assim que eu ainda tô pegando. Eu já entendi que isso existe, esse método, essa mecânica, mas sei lá, ainda não tô conseguindo aplicar tão bem. Porque eu estive nesses últimos 6 anos muito mais interessado em expandir o universo, criar esse universo. E eu não tinha muita pretensão também, tá? Foi a partir de 2024, no final do ano, em outubro por aí, que eu pensei, quer saber, eu preciso escrever uma história desse mundo. Não adianta só ficar criando ideias, 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 ideias de funcionamento, de filosofia sobre o mundo, e não ter para onde levar isso, né? Não tinha uma história para carregar esses elementos. E eu comecei a escrever a história pensando dessa forma, né? Eu queria contar sobre esse mundo. Mas demorou um pouco, vou ser sincero, faz alguns meses que eu me convenci de que a história dependia exclusivamente de um protagonista, que eu precisava de um personagem para contar a história. Né? Eu precisava criar uma história, desenvolver um personagem que tivesse uma história interessante e essa história tinha que se encaixar no meu mundo e nos meus elementos de mundo. Essa é a parte mais difícil para mim, encaixar, porque eu criei o personagem, eu criei vários personagens e eu tinha um que eu tinha mais, que eu fui descobrindo. Eu sempre digo isso, né? Eu não invento e não crio os personagens, eu descubro é foda, né? Eu descubro eles. E eu fui descobrindo em um desses personagens que ele se encaixaria melhor sendo o protagonista. Que ele era o protagonista da minha história, eu só não sabia ainda. Mas eu conto com 2 personagens principais na minha história. Um protagonista que tem a sua própria história, ele que vai carregar a narrativa do livro, e a outra protagonista que ela carrega a narrativa do universo. Então, ela carrega a narrativa dos elementos do mundo, enquanto o meu protagonista está tentando resolver os próprios problemas, né? E os dois vão
estar inseridos nessa história, e a relação deles não é amorosa, não é a minha intenção em nenhum momento. Na verdade, eles começam como uma antipatia, e isso vai ter que mudar ao longo da história, por motivos da própria história. Tá sendo desafiador, mas nesses últimos dias, agora nessa semana, talvez até por conta desses vídeos aqui, eu tô conseguindo focar mais, desenvolver mais, porque eu sei que em algum momento eu vou ter que gravar um vídeo e falar sobre. Então, eu usei alguns tempos do meu dia, no meio de um trabalho e outro, para estudar um pouco sobre mecanismos, né, métodos de escrita, como Save the Cat, ou... Save the Cat foi o que eu mais foquei para construir, né, a minha história. Como é que eu posso dizer? Eu tenho história já. Isso aqui vai soar muito presunçoso, acho que é a palavra. Eu tenho ideia para 9 livros. Eu, que nem leio mais tanto e nunca escrevi nada. Mas eu tenho ideia para 9 livros. E poderia se expandir para muito mais, porque nesses 9 livros eu estou contando do ponto que eu estou para o futuro. Mas eu tenho todo o passado, porque eu tenho concebido 4 eras, se eu não me engano, 4 ou 5 eras, eu não tenho certeza agora, que são 5 eras. E a história que eu tô contando atualmente, ela se passa na 4ª era, e na conclusão dos 3 primeiros livros, eu vou partir pra 5ª era, se eu não me engano é isso. Se eu não me engano é isso, porque faz muito tempo, como eu disse, eu tô trabalhando nesse enredo aí dos livros há uns anos já, e eu, de 2 anos pra cá, eu deixei de focar, 2 anos? Outubro, 1 ano e meio, eu deixei de focar tanto nessa criação do universo, né, nas eras, e toda essa cosmogonia, né, o passado, do passado, do passado, e tô focando mais em construir o livro 1, e a história do livro 1. Porque não adianta nada eu querer criar um monte de história, um monte de livro, sem ter escrito nenhum ainda. E... enfim, que bom que eu tô conseguindo focar nesse primeiro livro e parar de viajar tanto nos outros, mas eu quero construir uma história que esteja amarrada nesses 9 ciclos, né? E tô conseguindo. Mas eu preciso arrumar algumas coisas, tem 3 coisas que eu preciso desenvolver, que fazem parte do passado, que eu tenho só pinceladas, né? Eu pincelei partes da história para poder construir a linha, amarrar uma linha de um ponto a outro, né? Mas o que acontece aqui no meio eu não tenho tanta certeza, eu sei onde começa e onde vai acabar. Várias eras do passado, né? Vários pontos, foi assim que eu fui construindo. Mas especificamente o que acontece ali no meio, quem são os personagens, o que aconteceu, eu não tenho isso tão desenvolvido. E eu sinto que para eu continuar a história do livro 1, para ter uma construção melhor, eu vou precisar desenvolver certas partes do que vem do passado. Então eu tô meio travado nisso, sabe? Porque desenvolver a história própria do livro 1 é tranquilo. Toda vez que eu pego e foco nisso, eu consigo amarrar os pontos, criar plots. Eu sei exatamente o que o meu personagem vai fazer. Eu sei exatamente a construção e a desconstrução dele. Mas eu sinto que eu preciso desenvolver esses elementos do passado, porque eu quero que isso reflita, ou melhor, quero que isso reflita na minha história do presente, né, que é o que eu estou escrevendo, não necessariamente o presente, e a minha história brinca muito com isso, o tempo é completamente relativo, e essa é a parte que dá trabalho, mas é a parte mais gostosa de escrever um livro assim, porque... E é justamente por isso que eu preciso trabalhar em alguns elementos do passado, preciso bater o martelo em algumas coisas, porque se eu escrever o primeiro livro sem considerar essas coisas do passado, ali na frente, quando eu for escrever o segundo, o terceiro, tanto faz,
eu vou sentir falta de ter colocado elementos do passado refletindo na história do primeiro livro. Tipo assim, alguma coisa vai ser refletida, óbvio, né? É óbvio. Mas tem certos pontos específicos que eu não vou falar, que eu quero que reflita no primeiro livro, e eu preciso desenvolver essa coisa. Nossa, 2 minutos basicamente repetindo a mesma coisa, desculpa. Sobre o livro Da Mão Esquerda da Escuridão, não li ainda, não peguei pra ler, ainda tô me preparando psicologicamente pra isso. Talvez no final de semana, depois de ler o outro, eu pegue ele. Eu acho que é isso que eu vou fazer. E tem o Duna, né? Tem o Duna, que vai ser um desafio à parte. Mas eu vou vencer, tenho fé. Que mais? É basicamente isso. Ah, sobre a minha história, eu tô pensando em escrever um livro de contos, não necessariamente porque eu tô lendo um agora, mas também. Mas é que durante esse período que eu tava construindo esse mundo, eu tinha a ideia de, ao invés de escrever um livro, um romance contando a história principal, né, desenvolvendo personagens, eu tinha pensado em escrever um livro de contos, porque daí eu não precisaria ficar preso a um enredo de protagonistas e tal, eu poderia contar várias micro-histórias que acontecem dentro dessas eras todas. Eu poderia explorar pequenas situações e isso ia me ajudar em 2 pontos. O primeiro, na escrita, que eu ia desenvolver a minha escrita, ia melhorar ela, treinando com contos, que são coisas menores, 5, 8, 10 páginas cada conto. Eles não teriam o compromisso de estar preso um capítulo a outro, né? E isso me ajudaria a construir esse mundo mais detalhadamente. Só que eu abandonei essa ideia quando eu comecei a desenvolver o livro, a história principal, né, no livro 1. Mas agora eu tô sentindo vontade de fazer isso de novo, porque eu tenho alguns rascunhos já de contos interessantes, que eu acho interessante pro meu universo, né, que eu consigo explorar coisas sem ter o compromisso de ter que ficar explicando muita coisa. E sei lá, tô flertando com essa ideia. Acho que eu vou rascunhar. Eu queria muito fazer isso agora, mas eu preciso dormir. Droga. Tipo, o maior problema de ir dormir não é ir dormir. Eu amo dormir. O problema é que eu sinto vontade de fazer coisas agora e eu só vou poder fazer elas, talvez, amanhã, depois de trabalhar 8 horas. Fazendo coisas que não é o que eu tô afim de fazer, mas é o que eu sei fazer. E eu preciso fazer. E é isso que me deixa um pouco desgostoso, sabe? Pensar que eu vou ter que esperar umas 16 horas para poder fazer o que eu quero. Isso me incomoda. Mais do que eu gostaria. Mas paciência. Mas enfim, eu tenho pelo menos... Eu tenho 2 ideias mais concretas de história e uma ideia que eu estou elaborando agora. Muito influenciado por esse livro do Jean. O Menores que o Céu. Esse aqui, né? Muito influenciado por ele, eu tô tendo algumas ideias que eu tô gostando. Porque esse livro aqui fala muito sobre infância, né? Por isso Menores que o Céu. Eu não sabia disso até começar a ler e eu... Ah, tá. Ficou claro agora. E isso é muito legal, tá? Contar histórias pela perspectiva de uma criança é muito legal. Porque tem uma inocência e ao mesmo tempo tem um jeito de ver o mundo que é muito único, né? Muito especial. Tipo assim, depois de uma certa idade, depois ali da adolescência, dos 15 anos mais ou menos, o mundo fica exatamente igual para sempre. E até a tua pré-adolescência, tu enxerga o mundo de um jeito que tu nunca mais vai conseguir ver. Tu pode tentar, tu não vai conseguir. E explorar isso em histórias é bem legal. Enfim, eu tô inspirado por isso.
Mas a história que eu tenho já elaborada na minha mente, o primeiro conto que eu pensei em contar, desde o princípio, era o... Eu esqueci. Como é que eu esqueci? Que bosta. Tá, o conto mais recente que eu tenho desenvolvido, que seria a segunda ideia de conto, é de um limpador de grafite, um limpador de picho da cidade, da minha história. E isso é bem importante pra história, tá? E, sei, eu achei legal o ciclo desse personagem. A outra história que eu sempre pensei em contar... Ah, a primeira é de um menino, olha que coincidência, é de uma criança, mas isso minha culpa aqui, isso eu já tenho pensado há muito tempo. É de uma criança que comete um erro e corrige esse erro antes que alguém veja e tem a maior sorte do mundo de que o erro foi... que esse erro dele poderia causar um caos universal. Era um negócio assim, uma cagada gigantesca que ele fez. E ele teve a sorte em um bilhão de consertar e deixar exatamente do mesmo jeito que antes. Esse é o ciclo da história. Bem minimalista, embora explore algo extremamente maximalista. E a última que eu tô tendo ideia agora é de duas crianças que exploram um elemento que é o âmago do meu universo. É só isso que eu posso contar. Eu não vou abrir muito mais o jogo, porque minha ideia não é ficar falando sobre o meu livro ainda. Talvez daqui a um tempo eu pegue gosto por isso aqui, reformule essa porcaria desse canal e faça uma série de vídeos falando exatamente sobre o livro. Isso é bem possível. Mas por enquanto eu tô fazendo isso aqui mais como um registro mesmo, um diário. E é isso. Agora eu vou dormir, porque eu preciso. E amanhã eu vou correr, porque eu preciso. E eu quero terminar de ler esse livro aqui até sexta-feira, porque eu preciso também. E é isso aí.